Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Windows 10, o build 9926, fazendo aqui para o site mswiki.com.br, canal Cello TV no YouTube e também para toda a comunidade Microsoft TechNet. Eu sou Marcelo Stripoli e nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre o Windows Update. Então quem instalou o build 9926 do Windows 10 percebeu uma ausência do Windows Update lá no painel de controle, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Dentro do painel de controle não temos mais o ícone do Windows Update. Na compilação anterior, que era 9841, nós tínhamos aqui o ícone do Windows Update, porém não tínhamos a condição de alterar as configurações dele. Tá? Por que isso está acontecendo? A Microsoft ela quer que você seja obrigado, vamos dizer assim, a instalar as atualizações automaticamente. Então é uma maneira dela forçar você a atualizar o seu computador constantemente assim que as atualizações são disponibilizadas via Windows Update. Que aí evita a pessoa de repente acumular, né, muitas atualizações. E existem muitas atualizações importantes que corrigem muitos erros e também vulnerabilidades, né? Então a Microsoft está mudando um pouco essa postura em relação ao Windows Update. Ela quer controlar isso e deixar o usuário com menos poder de decisão nessa parte de configuração do Windows Update. Porém, existem algumas maneiras sim de você configurar. Tá? Você tem a opção de configurar via GPEdit e também via registro do Windows. O que eu queria mostrar para vocês, essa daqui é a compilação 9926. Tá? Então, eu tenho aqui o Windows 10, observem aqui, compilação 9926. Vou mostrar para vocês aqui, numa outra máquina virtual que eu tenho, a compilação 9841, só para mostrar para vocês aqui o ícone do Windows Update, ok? Ó, então essa estação de trabalho aqui é a compilação 9841. Podem observar aqui do lado direito inferior, ó, build 9841. E abrindo aqui o painel de controle, observem que eu tenho aqui, ó, o Windows Update. Clicando nele, aqui na parte de alterar configurações, ele não me dá a opção de alterar configuração. Ou seja, aqui, logo quando a Microsoft lançou o Windows 10 e essa compilação 9841, ela já estava tendo uma tendência para desabilitar essa parte de configuração aqui do Windows Update. Então, aqui nós não tínhamos mais a opção de alterar as configurações, teria que ser via GPEdit ou via registro. E agora na compilação 9926 nós não temos nem o ícone do Windows Update no painel de controle. Então eu vou voltar naquela máquina virtual só para mostrar mais uma coisa para vocês. Então observando aqui não tem o ícone, né, do Windows Update. Mas se você fazer uma busca aqui, ó, no search por Windows Update, ele vai localizar para você aqui, ó, configurações do Windows Update. Ele abre aqui a console de configurações, aí você tem aqui a atualização e recuperação, e aí você tem aqui, ó, o Windows Update. Dentro de opções avançadas aqui, você não tem a opção de alterar como que você quer fazer para instalar as atualizações, né? Então você tem aqui apenas configurações de reinicialização, ó, se é automático ou avisar antes de agendar. Você pode aqui exibir os históricos de atualizações, ele te traz a lista aqui de todas as atualizações, políticas de privacidade, aqui tem algumas opções de configurações também, ó. Aí voltando aqui, você vê que não tem muitas opções, né? Aquela opção mesmo de configurar, de você escolher se você quer baixar as atualizações primeiro e depois instalar, ou então ser avisado antes mesmo de fazer o download. Então tudo isso daí foi tirado realmente. E você vai ter outros caminhos para fazer esse tipo de configuração. Eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro deles, tá? Essas opções que eu estou demonstrando para vocês aqui servem tanto na compilação 9926 quanto na compilação 9841. Então eu vou vir aqui no executar, vou digitar aqui gpedit.msc. Aqui eu vou maximizar para navegar melhor. Eu vou navegar aqui, ó, modelos administrativos, aqui dentro de configuração do computador, tá? Modelos administrativos, componentes do Windows, lá embaixo vai ter o Windows Update. Aqui eu tenho essa opção aqui, ó, configurar atualizações automáticas, tá? Então eu tenho esse item aqui, que eu vou dar 2 cliques nele.
eu vou habilitar. Aí observe que eu tenho as opções lá do Windows Update, né? Avisar antes de baixar e de instalar qualquer atualização, e aqui as outras 3 opções também, tá? A mais comum, né, que o pessoal utilizava, que é essa de baixar as atualizações automaticamente e avisar quando elas estiverem prontas para ser instaladas, tá? Então tem muita gente que escolhe essa opção, tem outras pessoas que escolhem antes de baixar e de instalar qualquer atualização para você ser avisado, né? Porque em determinado momento ele começa a fazer o download e aquele download pode de repente impactar em alguma outra coisa que a máquina está fazendo, somente se for máquina que está rodando alguma função ou faz alguma coisa, né, durante um determinado horário. Então aqui você consegue configurar, né, a política de atualização do Windows Update aqui via gpedit.msc. Definiu aqui qual que é, né, a política que você prefere. Vou colocar aqui a 2, dá um OK, ele já vai ficar aqui, ó, habilitado, e você já tem aqui configurada a sua política de atualização do Windows Update, tá? Então esse método aqui que eu mostrei para vocês é via gpedit. Agora eu vou mostrar via registro do Windows. Então vou aqui no executar, digitar aqui regedit. Aqui no regedit nós vamos navegar, ó, em software, policies, Microsoft, Windows. Aqui eu tenho o Windows Update, tá? O que acontece? Para algumas pessoas de repente pode não aparecer essa opção aqui, né? De repente, se você não configurou a sua política de Windows Update, pode ser que não apareça aqui o Windows Update. Aí você pode criar essa estrutura aqui, ó, Windows Update, e dentro de Windows Update AU. É simples, é só você clicar com o botão direito, vir aqui em novo, chave. Aí você cria uma chave com esse nome Windows Update, e depois dentro do Windows Update cria uma outra chave com o nome AU, tá? Aí aqui dentro você tem uma chave que é esse AU Options. Se eu der 2 cliques, ele tem um valor aqui definido que é o valor 2. E esse valor equivale àquelas opções que nós vimos lá no gpedit, tá? Então eu vou demonstrar aqui para vocês, só para vocês entenderem, ó. Eu escolhi aqui a opção 2 de avisar antes de baixar e de instalar. Eu mudando aqui para 3, se eu for lá no registro do Windows, eu vou atualizar aqui essa pasta. Ó, ele mudou aqui o valor da chave para 3. Então aqui equivale à configuração, né, que você da sua política do Windows Update. Então a opção 2 é para avisar antes de baixar e instalar. E aí tem a opção 3, que é baixar automaticamente as atualizações e avisar quando instalar. Então conforme você for enumerando aqui as opções, ele vai alterando a sua política do Windows Update. Então é interessante que você configure ou via gpedit.msc ou via registro do Windows, tá? Não é interessante que você faça aqui alteração, faz uma configuração aqui no registro e também outra alteração aqui no gpedit, que aí pode haver algum tipo de conflito, tá? Então eu estou demonstrando para vocês aqui essas duas opções, ou você faz de uma maneira ou de outra, mas é importante que você defina aí, né, uma política de configuração aí do Windows Update. Eu estou colocando na descrição do vídeo aí para vocês, tá, essas informações que eu passei aqui no vídeo, as opções, né, das políticas do Windows Update, as opções 2, 3, 4 e 5, o que cada uma, né, qual que é o tipo de política de cada número desse, para que você possa configurar aí no seu computador. Bom, então é isso que eu queria demonstrar para vocês aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado e até o próximo. Quero agradecer vocês por ter visto mais esse vídeo. Compartilho aí na tela com vocês os meus endereços para contato, redes sociais também. Espero que continue acessando o canal Cello TV e o site MS Wiki. Espero continuar contribuindo e compartilhando conhecimento aí com vocês, ok? Muito obrigado.